de Lisboa, ali em Almada, não é isso? E e nós tivemos uma marca muito linda também. O Anderson é fruto de muita oração da igreja, né. O Anderson passou aqui durante a pandemia, ele veio aqui cobrir a família dele que estava com enfermidade, né, de Covid. Ele veio estar perto da família, e aqui no Brasil ele foi acometido de Covid, e ele só está aqui pelas misericórdias do Senhor, irmãos. Ele estava ali na beira da morte, o Senhor o tirou. Tânia sabe disso, nós todos aqui. Então é fruto da nossa oração, e nós estamos aqui muito, muito alegres, porque o Senhor continua usando a vida desse homem para nos abençoar e edificar também a igreja lá em Portugal. Então, nós estamos muito honrados de tê-lo aqui conosco, podendo repartir a vida do Senhor conosco aqui, e a palavra que Deus tem colocado no coração dele, né? Luiz Sérgio, vem aqui orar pelo Anderson, por favor. Vamos abençoar o Anderson, a Tânia. Estender nossas mãos, amém, irmãos? Nosso coração está aberto para receber o que Deus tem para nós essa noite. Amém. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio que temos, Senhor, ter aqui realmente o Anderson, a Tânia, a graça que o Senhor tem derramado sobre a vida deles, a unção, o dom de Deus. Nós queremos declarar realmente toda a graça do Senhor nessa noite, com a paz de Cristo, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração do Teu servo. Eu sei que não apenas uma ministração, mas a vida dos irmãos, o testemunho, o exemplo, aquilo que o Senhor tem feito na vida deles, que o Senhor possa estar derramando nessa noite, Senhor. Nosso coração nessa noite é uma boa terra, Senhor. Queremos receber de toda essa palavra que vem do Teu coração e abençoamos a vida do Anderson nessa noite, da Tânia, com toda a graça, toda a unção que vem do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Irmãos, deixa minha gatinha falar alguma coisa com os irmãos. Eu gosto de vê-la, eu gosto de vê-la toda de azul. Ela parece um céu, irmãos, é tenso. Então, O Anso me trata, gente, vocês não têm noção. Mas eu agradeço a Deus por estar aqui com vocês. Eu vi o filho da Traude, esqueci o nome dele, André. O Anderson, aquele é o André? Aí Anderson, gente, eu saí, ele era um menino, e agora já tá um homem lá, cantando. Jesus, tô velha. Mas aqui eu encontro, assim, as crianças, não, os jovens agora, eu tenho que falar assim, você é filho de quem? É porque eu não conheço mais, ficaram tudo grande. E engraçado que vocês não envelheceram, as crianças cresceram, mas vocês são todos jovens ainda. Muito bom estar aqui com vocês. Que Deus continue derramando graça sobre graça. E o amor do Senhor venha mesmo encher o coração de vocês e fazer transbordar. E que vocês possam estar se tocando na vida do outro e fazendo com que o outro receba também um óleo especial, uma unção especial. E Deus continue fazendo coisas lindas no meio de vocês, no meio da igreja. Há 16 anos nós estamos em Portugal. Vocês nos enviaram para lá. Não sei se vocês lembram disso. E assim a gente guarda no coração a igreja em Portugal, a igreja em Vitória. A igreja em Vitória, ela é conhecida na Europa por onde a gente anda, porque é a nossa família, é o nosso povo. Então, assim, nós somos filhos dessa igreja. Glória a Deus pela vida de vocês. irmãos, eu falei que ela é um céu e é do céu. Louvado seja Deus. Missionária Tânia. Lá ela é conhecida como Pastora Tânia. Pastora Tânia, Pastora Tânia. Irmãos, mas louvado seja o Senhor, assim, a gente planejou de vir, também foi tudo milagre, né? A gente conseguiu vir, fomos abençoados com os bilhetes, e tudo assim, muitas coisas aconteceram. Nós estamos aqui no Brasil desde o dia 20 de março, e muitas coisas aconteceram. Uma delas que chamou muita atenção é o mimo que fomos tratados. Bom, em Portugal fala mimo, né? Miminho.
Aqui é o quê, gente? É mimo também, dá para entender? Bondade, a graça dos irmãos, o amor, o carinho, como fomos recebidos. Chegamos do Rio de Janeiro, fomos recebidos pela igreja, e o meu cunhado, ficamos 4 dias no Rio, depois viemos para Vitória, depois recebemos um convite para Porto Alegre, estivemos em cidades em que estão alagadas, uma cidade até chamada Forquetinha, passamos o dia numa fazenda naquela região, e essa fazenda foi assim, bastante tomada pelas águas. Tivemos em Lajeado, também onde tem irmãos, uma cidade também muito castigada pelas águas, Lajeado, debaixo d'água. E graças a Deus as pessoas que estavam em nosso relacionamento, nenhuma delas teve nenhuma situação mais drástica, mas sabemos que o povo está ali sofrendo por conta das águas, né? Também retornamos depois para Vitória, e como toda vez que eu venho, eu faço algumas consultas, dentista e tal, vou na doutora Sheina, e aí eu liguei de Portugal para ela, e ela falou assim: olha, pelos seus sintomas resolve por aí, porque não é bom você vir com o problema, né? Então, quando chega aqui, ela vai me examinar e descobriu que eu tô com idade de velho mesmo, irmãos. Pareceu catarata nos meus olhos, no meu olho esquerdo. Disse: "É". Mas olha, ela descobriu que não foi de velhice, irmão, foi do Covid, entendeu? Eu tomei muito antibiótico, Marquinhos, corticoide, então isso castigou. E aí ela foi usada por Deus, irmãos, assim, porque ela falou: "Tem que operar". Portugal, a fila de espera é em torno de 1 ano, e assim, eu consegui a consulta de oftalmologia. E ela falou que aqui no Brasil, em torno de 3 meses, né, em média, né, Sheila? E aí, quando tivemos novamente para fazer os exames, o cirurgião estava lá, no hospital, e conversando com o cirurgião, ele tinha uma data no dia 22, de Deus, assim, aí reserva essa data. E eu não tinha dinheiro para remarcar a passagem, irmãos. Aí eu falei assim, vamos passo a passo, né? O milagre é assim, pouquinho em pouquinho, né? Quando Deus fez, mas quando Deus falou com Abraão, vai, sai da tua terra e vai com a tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, né? Deus é muito inteligente, né? Porque se ele fala com Abraão as coisas que ia acontecer no percurso, eu acho que ele não ia. Mas aí quando ele chegou para mim e falou, e aí Deus falou assim, ó, reserva a data. Reservei e fui atrás da condição de conseguir um desconto por conta da cirurgia, né, do problema, mas aí a igreja lá em Portugal, com a graça de Deus, conseguiu suprir o restante da despesa da passagem. E aí ficamos aqui, dia 9 eu estou retornando. Então, Sheila foi um instrumento de Deus ali, né? Ela foi, falei com ela, foi a torneira para jorrar a água do milagre, né? Então, irmãos, tem gente na nossa vida que é torneira mesmo. Algumas enferrujadas, assim, né? Mas é torneira, jorra água. Mas, queridos, eu, eu assim, desde antes de vir, eu orava, e quando o Senhor colocou no meu coração uma palavra, eu venho orado e tenho escrito. Pô, irmãos, escrito. Eu nem sei se em Portugal é escrevido, mas pode ser que algumas coisas eu fale errado, tá? Aí eu tenho a desculpa que eu estou em Portugal. Então, queridos, Deus tem falado algo assim muito forte. Para mim, essa palavra ainda está trabalhando no meu coração. Os irmãos, aquilo que eu vou repartir, eu não alcancei ela toda, e tem sido uma luta diária. E os irmãos vão entender por quê. Hoje, até para mim fazer a revisão, eu pedi Tânia para me ajudar, porque eu sei que ela é uma palavra que, se entra no nosso coração com a devida força, ela muda a história da igreja. Da igreja, irmãos. Que vai mudar a minha, muda a sua, muda a história da igreja. O texto está em João, capítulo 12, versículo 24 e 25.
Eu tenho uma musiquinha para mostrar para vocês. Passaram para os irmãos aí do som? Passaram, né? Um vídeo de uma música em relação a esse tema, para vocês poderem se familiarizar com a língua portuguesa. A música vai ser cantada no português de Portugal, original. O texto, deixa eu só ler o texto. João 12, 24 e 25. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Pão na caixa, por favor. A terra é impossível, mas a fruto aquilo que dá a sua vida aos outros terá sempre o Senhor. Se o grão de trigo não morrer na terra, é impossível que nasça aquele que dá a sua vida aos outros terá sempre o Senhor. Se cheiremos nós na pobreza, se em nossas mãos houver o amor de Deus, se possuirmos a esperança,
Deixa eu tentar ver se eu consigo fazer aqui. Vou tentar. Deixa eu tentar aqui. Vou tentar, peraí. Não sei, vou tentar, né? Não falei que vai dar. Tô falando que eu vou tentar. Sheina, estou lendo sem óculos. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Também aumentei a letra, né, irmão? Queridos, eu por onde eu tenho andado esses dias, desde o final do ano, tenho falado dessa palavra. E eu tenho modificado algumas coisas, porque eu vou ouvindo os irmãos também, no grupo caseiro que eu participo, os irmãos falam coisas, eu busco anotar para acrescentar a essa palavra. Portanto, tem alguns irmãos que frequentaram a casa do Luiz Sérgio, um grupo caseiro lá, que vão ver um pedacinho repetido. E agradeço ao Luiz Sérgio e a Helena pelo convite, foi um tempo legal, tivemos 2 vezes lá no grupo caseiro, foi bênção demais também participar dessa experiência com a igreja. Mas, queridos, essa palavra, ela acontece momentos antes da morte do Senhor e da ressurreição. Nós sabemos que são momentos muito especiais, né? Teve uma ceia na casa de Lázaro, que foi ressuscitado pelo Senhor. Maria unge os pés de Jesus. Tem momentos específicos assim que antecedem esse momento. Maria unge os pés de Jesus com um perfume muito caro, né? Um nardo, né? Jesus passou um tempo desde esse processo da vida ministerial dele falando da sua morte. E aquele momento chave estava chegando. E Jesus, ele veio a esse mundo, resgatou, curou, pregou, ensinou, mas se nada do que ele fez não tivesse a participação da morte dele, não valeria ou a sua vinda aqui não teria efeito. Então ele precisava morrer, porque através da sua morte nós hoje estamos livres. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Então Jesus falava novamente da sua morte. E a ressurreição dele, seria qual esse processo que já estava preparado pelo Pai. E aí ele fala da semente. Este tema, ele tem sido repartido em vários lugares, por várias pessoas. Se a gente buscar entender e aprender sobre essa semente, sobre o grão de trigo, nós temos diversas palavras e diversas linhas de pensamento, desenvolvendo esse tema de várias formas. Eu entendi que precisava escrever algo que Deus estava falando comigo. Eu lembro que ano passado eu estive cá e compartilhei sobre identidade. Não sei se os irmãos lembram. E contei uma experiência que eu vivi diante do Senhor, que Deus estava me ensinando. O que é? Alguém falou alguma coisa aí? Da identidade? Bom, sobre o grão, morrer e dar frutos. Deus falou essas 3 coisas para mim nesse texto. O grão, morrer e dar frutos. Nós entendemos que Jesus ele foi exemplo para nós em tudo. E ele falava do seu ensino. E hoje, como discípulos dele, a gente quer ouvir o que ele fala e praticar, para que a nossa identidade esteja muito mais próxima daquilo que ele é. Então, o grão, quando eu orava, falava sobre Jesus e falava sobre nós. Então, enquanto eu falo, os irmãos vão raciocinando junto comigo. O morrer fala do morrer de Jesus e o nosso morrer. E o dar frutos? Ele morreu e na sua morte nos deu vida, a vida eterna. E nós morremos com ele e somos vivificados através dele. Isso nós temos todo entendimento. Então eu queria falar um pouco sobre o grão. João, ele descreve um momento em que Jesus estava nos seus dias finais.
Então, irmãos sabem que estava chegando a morte dele. E quando ele fala sobre esse grão, ele está falando dele. A gente entende isso claramente no texto. Então, ele, a cada momento que ele falava desses momentos finais, ele estava falando daquilo que ele ia viver. Os irmãos sabem que ele precisava morrer. Isso é fato para nós. E é claro que esse grão de trigo ele precisava ir para a terra, e na terra esse grão ele é germinado, né? Ele abre, e daquele grão que abriu ele cresce a planta. E aí essa planta pode ser várias plantas e vai dar fruto. Engraçado que o texto não está no plural, está no singular. Vai dar fruto. Jesus, em João 15:13, diz assim: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Mateus 16:21 diz: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus foi a semente que morreu. Em sua morte nos deu o privilégio de sermos conduzidos por ele à vida. E não somos nós, mas é ele. Tudo que ele faz é para mim e para você. Temos que seguir essa linha de pensamento e de verdade em nós. O que Jesus faz é ele fazendo em mim, para que o que ele faz em mim gere vida a outros. João 15:16 diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao meu Pai, ele vô-lo conceda. E ainda em Colossenses 1:15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, a vós também, que noutro tempo erais estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte perante ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Irmãos, eu quero sempre lembrar que tem tudo a ver com a obra dele em mim. E repito, o que ele faz em mim, faz nos outros que estão à minha volta. É importante a gente pensar do jeito que eu estou falando. E tudo ele fez em obediência, pensando também em nós. Tudo que Jesus fez, ele fez pensando em mim e você. Nós não podemos esquecer disso. Mas, ainda falando do grão, eu quero ler algo que eu recebi de um irmão lá em Portugal, enquanto eu compartilhava essa palavra, e aí eu acrescentei alguma coisa que tem tudo a ver com a morte. Eu fui ler um artigo de uma pesquisadora da Embrapa, ela é especializada em biotecnologia, e aí me despertou algumas coisas. Porque a gente sabe que o grão tem que morrer. E quando eu pensava nessa morte do Senhor, nesse grão de trigo que tinha que morrer, e a partir da morte dele daria muitos frutos, eu começava a refletir sobre morrer, irmãos. Como é difícil morrer. E eu reparti esse versículo até com o Vincent um tempo atrás, e ele falava assim, o problema é que tem muita gente que tem 7 vidas, né? Igual o gato. Isso é verdade. Tem muita gente que tem 7 vidas. Que quão difícil é morrer. E aí eu fui entender melhor, e quando eu disse para os irmãos que a gente resolve muito problema na igreja, com a família,
com as pessoas que nos relacionamos quando nós entendemos sobre a morte, sobre essa morte. E aí, raciocine comigo. Eu vou ler alguns pedacinhos. Se os irmãos quiserem, em algum momento, a parte técnica disso, me fala que eu tenho escrito também, eu copio, colo e mando. Mas não vou falar termo técnico aqui. A Tânia até falou assim, você está doido, jogar isso aqui, você vai cansar os irmãos e não vai chegar onde você quer. Mas o texto diz assim, algumas sementes de certas plantas, elas apresentam um período de repouso persistente e são denominadas dormentes. Isso se dá porque algumas espécies não morrem facilmente. Eu comecei a pensar assim, eu já sou uma desgrama para morrer, né? E eu falei, isso me ajuda. Porque algumas sementes, eu não sei se tem alguém ligado aí à biotecnologia aqui, mas algumas sementes, elas não morrem logo. Elas precisam de um processo em que essa biotecnologia chama de dormência. Elas são colocadas numa condição para ser preparadas para morrer. E algumas delas não morrem rápido, demora a morrer. E o interessante é que quando eu lia todo o termo técnico, tem algumas sementes que demoram anos para morrer. E eu pensei em mim, irmãos. E depois eu pensei no outro. Pensei, poxa, tem hora que eu sou uma semente difícil de morrer, que eu preciso ir para a dormência. Mas meu irmão também, ele não morreu. E você já parou para pensar que algumas vezes você fala assim, pô, esse irmão não alcançou isso ainda, que absurdo. Mas tem outras coisas que eu não alcancei também. E tem um processo na vida de cada um de nós. E eu comecei assim, me libertar de prisões em mim e prisões em relação ao outro. Compreender as limitações e as dificuldades que eu tinha e o do outro. E aí, sabe uma das coisas que sumiu assim? O julgamento, a crítica, a maledicência, porque eu comecei a olhar com os olhos de Deus. E eu vi que eu sou limitado e meu irmão também. Vou continuar lendo aqui sobre o que essa senhora escreveu. Aparentemente, a dormência evolui como um mecanismo de sobrevivência das espécies para determinadas condições climáticas. Por exemplo, plantas silvestres, elas só germinarão em épocas adequadas. As sementes podem permanecer viáveis durante períodos prolongados no estado de dormência. E algumas podem sobreviver por vários anos, décadas. Tem alguém que você lembra que está difícil morrer? Não chegou. Não, a palavra não entrou no seu coração. E você não tem que cobrar das pessoas aquilo que você já alcançou. Porque a pessoa está no processo de dormência, muitas vezes. E nós temos que ser maduros para compreender e lidar com isso, porque isso vai quebrando as nossas dificuldades de lidar com o próximo. Ela até falou aqui que tem algumas duram séculos sob condições favoráveis. Impressionante, mas claro, não sei, não tem a ver com homens, séculos, não sei. A maioria das plantas cultivadas como milho, trigo e feijão, devido ao processo de seleção e melhoramento genético, não apresentam dormência prolongada. Que muitas vezes nós somos um milho, irmãos. Sou um feijão, caiu, puf, está florescendo, né? Poucas vezes eu sou feijão, irmãos. Não sei vocês. Mas, queridos, olha só que tremendo. A gente sabe que algumas coisas em nós são rápidas para resolver, mas tem coisas dentro de nós que demoram. Você tem coisa aí dentro de você que está difícil? Morrer? Eu sei que tem.
Eu falei na casa do Luiz Sérgio, lá na casa do Roberto, terça-feira, que eu fui comprar uma Bíblia com a Tânia, e aí na loja, e a Tânia olhou aquela Bíblia assim, ficou apaixonada com aquela Bíblia. Nossa, Anderson, essa é a Bíblia. Nossa, eu queria levar. Falei, tá ruim, caro desse jeito. Tudo bem que a diferença, né, de preço com lá é exorbitante, mas a Bíblia era muito cara, irmãos. Aí, quando a gente vai no caixa assim para comprar, para ver preço de outras coisas, o funcionário falou assim: mas está em promoção 30%. Falei, puxa vida, a Tânia ficou feliz da vida, né? 30%? Marquei em 30%, era muito desconto. Aí não teve jeito, né? A Bíblia foi para a mala. A mala está pesada, mas, irmãos, 30%. E por que eu estou dizendo? O que tem isso a ver com a palavra? Irmãos, é a promoção. E hoje é o dia de você rachar. Ah, sim, dia 30 de abril foi o último dia da promoção. Então, aquele dia era o dia de comprar a Bíblia da Tânia. Irmãos, e hoje é o dia da gente rachar o coco. Vamos jogar essas coisas tudo fora. Amém, queridos? Porque hoje, hoje todos nós vamos ser semente de feijão. Vamos morrer, né? Porque o Senhor está falando com você hoje. Eu já sei que tocou no seu coração. Pode se preparar e tem notícia boa depois. Essas que morrem rápido germinam imediatamente quando são semeadas. E isso é uma importante vantagem agrícola. Então, eu queria que vocês guardassem nessa primeira parte essa questão do grão. Eu preciso morrer, mas o negócio é eu saber se eu quero ser o milho, o feijão, ou eu quero entrar em dormência e esperar o tempo de Deus. E pode ter certeza que para vocês, alguns de vocês, o tempo de Deus é hoje. O nome dessa pesquisadora é Ana da Silva Ledo, tá? Quem quiser informações melhores. E aí eu fui buscar o Senhor o que tem a respeito do morrer nesse texto. O morrer de Jesus. E já falamos que esse morrer era um morrer já preparado pelo Pai. Ele precisava morrer. Mas muitas vezes somos levados a achar que estamos no lugar do milho, do feijão. Mas, convenhamos, irmãos, quantas vezes nós custamos a chegar lá? Pois o chegar nesse lugar dessa morte tem a ver com renúncia. E aí o buraco é mais embaixo. Cristo está em todo tempo nos levando e nos conduzindo para este lugar, queridos. Esse lugar que eu preciso renunciar a algumas coisas da nossa vida, ou na minha vida, e na sua vida. O que Deus está falando com você que você precisa renunciar? Não precisa falar não, guarda no seu coração. Mas Deus está te falando coisas que você precisa renunciar. Jesus se sujeitou ao Pai nessa obediência a Ele. Porque, irmãos, o que ele falou naquele momento que ele estava lá no Getsêmani orando? O que ele pediu ao Pai, assim? Vocês lembram? Dentro dessa... Como? Pode falar. Afasta de mim este cálice. Mas Jesus, ele escolheu obedecer ao Pai, né? Tremenda essa obra de milagre, assim, né? Outras vezes, nós não conseguimos cumprir isso. Algumas vezes sim, como eu falei. Mas muitas vezes, nós não conseguimos morrer para muitas coisas. Irmãos, eu compartilhei isso numa igreja portuguesa, sim. Tremendo que Deus fez naquele dia, sim. Final de uma conferência, e como foi português lá na frente, assim, para entregar ao Senhor, assim. Foi tremendo, lindo o que Deus fez. Porque o próprio Senhor, ele aprendeu, né, Marquinhos, a obedecer pelas coisas que ele sofreu. Hebreus 5:8 diz que, ainda que era o filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação
para todos os que lhe obedecem. Então, Jesus nos mostrou o caminho através da sua obediência ao Pai, e essa obediência veio da pura relação que ele tinha com Deus. Pura relação com Deus. O que nos atrapalha a permanecer ou nos dificulta a ter esse caminho de obediência e de renúncia é essa relação que nós temos com Deus que está falha. Eu escrevi há um tempo atrás algo sobre saudade de Deus. E é interessante a gente pensar que saudade de Deus é aquilo que você não sente e que é perigoso. Porque você tem um dia agitado, um dia de trabalho, de estudo, muita correria. E você vai deitar na cama, dorme e não sente vontade de ter, não sente o desejo, não sentiu saudade de ler a palavra, de compartilhar com o irmão, de orar. Se você está vivendo momentos assim, você precisa acender um sinal vermelho na sua vida, porque nós precisamos resgatar essa relação com Deus para poder entender o que Ele está falando a respeito dessa renúncia. E, irmãos, é compreensível na vida de muitas pessoas isso, por isso que o processo da semente, a gente tem que entender o tempo da vida das pessoas, da vida dos irmãos. Eu não posso exigir, eu tenho que ser aquele que coopera com o meu irmão para que ele alcance, mas eu não sou o Espírito Santo para mudar a vida dele. Então, todos nós precisamos entender os passos importantes para que nós possamos restaurar essa relação com o Pai. Nossa vida em Cristo, como eu disse no início, ela não está relacionada com os outros primeiramente. Primeiramente é comigo e depois é com o próximo. Lembra que primeiro Deus vai fazer no meu e no seu coração, para depois fazer com os outros. Por isso que eu digo que isso muda a vida da igreja em todos os lugares. Quando nós entendemos essa relação e mudamos ela, queridos, muda a minha relação com Deus e muda a minha relação com o meu próximo. Só vamos conseguir avançar e crescer nessas coisas de Deus se olharmos para o outro. Olha só, Deus faz em mim, né? Agora, quando eu olho mais para o outro, eu deixo de pensar em mim. Então, eu vou começando a ordenar essa relação minha com o Senhor. E eu digo novamente, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Irmãos, a morte é um assunto que muitos não gostam de comentar, né? Estou com meu pai internado, tornou quinta-feira à noite, quarta-feira à noite, quinta à noite, e assim, está muito mal no hospital, muito mal. Esses dias eu tive que cancelar uma quantidade de convites, ou deixar de me comprometer com convites para me dedicar a essa questão familiar, mas a morte é muito estranha, irmãos, ninguém quer comentar sobre ela. Nesta quinta-feira eu estava no quarto do meu pai lá em casa, onde ele está, e ele estava agonizando ali, eu imaginei que ele ia morrer aquela hora. Foi muito difícil, foi uma sensação muito estranha, eu, minha mãe, Tânia, a cuidadora, e eu segurava na mão dele, orava no ouvido dele, e foi uma sensação muito difícil, irmãos, assim. E aí a ambulância chegou, levou, ele está internado no CIAS, não está bem, mas, queridos, a morte é uma sensação estranhíssima, e ninguém quer passar por ela, ninguém quer passar por ela. Para quem não tem o Senhor, é um lugar desconhecido, escuro. Por outro lado, para quem tem o Senhor, e eu já ouvi alguém dizer que o céu é um lindo lugar, né? Mas ninguém quer ir para lá, não é verdade? Tem até um cântico que diz: o céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. É assim mesmo, Marquinhos? Né? Jesus louvável, o céu é um lindo lugar. Mas, irmãos, fala em morrer para você ver se você quer ir para lá. Ninguém quer ir, né? Mas a morte que a gente está compartilhando é outra morte.
É essa morte que nos faz perder uma quantidade de coisas. E essa morte que a gente tem que praticar ela tem a ver com essa renúncia. Abrir mão de nós mesmos. A falta de renúncia, irmãos. Vocês estão com sono? Eu acelero aqui, hein? Não, né? Marquinhos, como é que tá aí? Né? A falta de renúncia vai nos levar a muitos sentimentos que nos mantêm vivos. Está me entendendo, irmãos? Estou falando de morte, agora eu falo de vida, confusão, né? Mas, irmãos, a falta de renúncia nos mantém vivos. Ansiedade. Ninguém aqui é ansioso, né? Não. Só em Portugal, né? Só em Portugal. Pois, estás a ver, menino? Ansiedade, medo. Quantos medos, irmãos? Quantas situações de insegurança. Quanta situação de inimizade, sim, irmãos, assim. A gente vê inimizade dentro e fora do corpo, e isso não pode acontecer. E são coisas que têm que nos levar a morrer. Eu tive um problema sério, assim, de inimizade lá em Portugal, dentro do corpo, irmãos. E só resolveu quando houve renúncia e morte. E aí a semente que brotou foi linda, irmãos, que Deus fez. Lindo. E eu estou falando com os irmãos a nível de liderança. E eu digo para os irmãos, eu estava envolvido. Está rindo? Não é mole, não. Mas tivemos que um processo de reconhecer, e eu tive que reconhecer e renunciar sentimentos meus, para que eu pudesse ver a restauração, irmãos. Foi tremendo o que Deus fez, assim, e, e lindo que Deus fez na igreja, porque o grão de trigo teve que morrer, e foi através dessa palavra que eu entendi, os irmãos entenderam que precisávamos morrer para ver a obra do Senhor se manifestar na igreja. E depois que Deus fez, até os que tinham ido embora voltaram. E foi poucos irmãos, graças a Deus, mas voltaram. Irmãos, orgulho que nos impede de fazer com que essa semente morra. Orgulho nos destrói. Irmãos, é o tempo todo nós somos atacados pelo orgulho. Nossa independência nas nossas relações e atitudes. O não rompimento dessa semente, ou seja, essa morte, me influencia nos meus relacionamentos. Eu não morrendo, as pessoas à minha volta são contagiadas e contaminadas com as minhas atitudes. A gente vê pessoas, por onde a gente anda, que quando abrem a boca para falar da igreja, falam mal, criticam, amaldiçoam, irmãos, sem saber que quando eu falo da igreja, eu estou falando do Cristo. Tem temor a Deus, sem temor, irmãos. É uma palavra que ela é fiel para nós de cumprir no temor ao Senhor. Irmãos que saem, que vão para outros lugares, mas saem difamando. Já vi isso muito assim. Não no nosso meio assim, mas já vi em muitos outros lugares. Quantas situações que causam dano, mas ao coração da pessoa. E ela contamina outras. E causa dano no coração dos outros. Outras situações de relacionamento que são tremendamente contagiadas por essa falta de morte é a relação de pais com os filhos. Quantas relações já desajustadas por falta de morte. Pai por não reconhecer o seu lugar, o seu erro, suas falhas, os filhos também, e aí há aquela dissensão, aquela loucura dentro de casa, porque não há essa disposição de morrer. Irmão, cede, e quanto mais você ceder, você vai ganhar. E ceder no sentido de se humilhar, de reconhecer os seus erros. Marido com as esposas, situações difíceis também, de reconhecer, de entregar o coração, do perdão.
São coisas que a gente está acostumado a ver, é estudo de fundamento da igreja. Mas muitos de nós estamos teimando em permanecer nesses mesmos erros. Relação com os irmãos, relacionamento entre os irmãos, sem essa pureza de morrer. Eu relaciono com meu irmão. E, queridos, ouvi um pastor falar uma vez sobre a Arca de Noé, e ele dizia que a Arca de Noé, quando fechou a porta e veio o dilúvio, irmãos, o que tinha dentro da arca? Como? Animais, pessoas. Pode falar, irmão, me ajuda aí. Mantimento. Mas o que, irmão? Vocês estão muito puros, tem mais coisa aí nesse negócio. Fezes, sujeira, mau cheiro. Trancou a arca, irmão. Você acha que tinha bom ar lá? Não. Mas isso acontece. Estava cheio de, irmãos, perdão da expressão, cheio de nhaca lá, mas estava todo mundo salvo. Não é verdade, irmãos? Olha que relação, que interessante isso. E me chamou a atenção, porque ainda que era o lugar daquele jeito, era o melhor lugar que eu podia estar. Porque ali eu estava indo para a redenção, para ser salvo, para ser restaurado, para encontrar uma terra nova. E ninguém pode achar que a igreja A é melhor do que a igreja B. Porque, queridos, você vai conviver para você ver. Todo lugar tem seus problemas. E Marquinhos, quando Tânia fala que nós somos filhos da igreja aqui, irmãos, não vem falar mal de Vitória para mim, não. Eu fico bravo, porque eu reconheço a vida dos irmãos. Sei de problemas, mas eu sei do Cristo que habita na vida da igreja. Então, meu querido, eu sou a última pessoa para vir falar o que quiser mal da igreja do Senhor. Porque você não vai encontrar ouvidos. Em Portugal, Marquinhos fala que não devemos emprenhar pelos ouvidos. Sabe o que é isso, irmão? Engravidar pelos ouvidos. Porque se você ouve sem ter prova, você engravida. E aquilo vai gerar filhos e filhos ruins. Amém? Interessante isso, né? Pode notar. Nós temos que ser sabedores de que essa morte, para dar 100% certo, ela é uma via de mão dupla. Poxa, eu falo do Alfredo fala de mim, mas eu chego lá, Alfredo, preciso resolver com você isso. Aí o Alfredo fala, eu também tenho que resolver com você. E a gente acerta a nossa vida, acabou. Quem perde nessa história, irmãos? O diabo, porque ele deixa de minar a igreja, né? Louvado seja o Senhor. Então nós precisamos nos livrar disso. Mas se o irmão não consegue, o que eu faço, irmãos? Eu resolvo a minha parte, porque eu preciso ficar livre. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Se tem pouco amém, é porque dá sono. Eu sei disso. Gostou, né? O Greco. É isso mesmo, é verdade. Entendo que o outro pode estar num processo de dormência, queridos. Vocês estão conseguindo fazer a conexão? Meu português está dando aí para entender? Tá? Porque, irmãos, eu não posso, está fluente, né, Greco? Eu não posso abrir mão desse processo da minha vida, mas compreender o processo na vida do outro. Essa renúncia resolve conflitos em todas as áreas. Você quer ver algo tremendo? Aquela brincadeira de dominó, um do lado do outro empilhado assim, você dá um peteleca e está desmontando, no bom sentido, começa a fazer isso. Você vai ver quanta coisa vai desvencilhar, vai desamarrar, vai desprender. Então nós somos totalmente libertos a partir do momento em que essas coisas são claras em nossa vida. Elas desencadeiam uma quantidade de ações, queridos. Mas essa morte em que Jesus se referia trata dessa restauração na minha e na sua vida. Amém? Do Carmo. Porque isso tem a ver com a nossa eternidade. Quando a gente fala do fruto, que não está no plural,
tem a ver com a palavra de Gálatas, do fruto do Espírito, tem a ver com a minha identidade, tem a ver com o meu temor, tem a ver com a minha relação. Olha quanta coisa boa vai frutificando através dessa minha ação. Porque, irmãos, tem a ver com a eternidade. Então, essa morte vai causar em nós essa transformação. E aí eu digo uma coisa para vocês. A palavra em João 8,36 diz: "Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres." E a notícia boa que eu falei no início é que você não consegue fazer isso sozinho. Sabia disso? Você vai tentar e não vai conseguir, meu amigo. Ora, pois, você vai tentar, não vai conseguir, pode até conseguir um pedacinho, mas depois cai de novo. Se você não chegar para o Cristo e falar: Senhor, faz isso em mim, porque eu não consigo. Opera essa transformação, opera essa mudança, Senhor, opera essa renúncia, porque, Senhor, sem Ti eu não consigo fazer. Porque Ele diz em Gálatas 5,13 que Ele nos chamou para a liberdade. Amém? João 8,31, Ele diz que os judeus criam nele, mas se nós permanecermos nas palavras dele, verdadeiramente seremos seus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque nele nós conseguimos ficar livres dessas coisas. E eu sei que quando eu te fiz a pergunta, o que o Espírito Santo está te falando? Quais são essas coisas que você precisa morrer? E aí você, vai me chamar para ir lá na frente. Ih, eu não vou levantar nem a pau. Mas agora que eu estou te falando que Jesus opera isso em você, você vai vir aqui e vai dizer: Senhor, faz em mim, porque só assim eu vou chegar em algum lugar, Senhor. Amém? Romanos 6,14, ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Louvado seja o Senhor. E aí vem, irmãos, o terceiro ponto, que é o dar frutos. Dar frutos. Jesus morreu, frutificou e nos deu a vida eterna. Por isso, irmãos, estamos hoje desfrutando dessa bênção. Mas tem essas coisas que estão nos amarrando. E aí, o que nós devemos fazer para que essa semente germine? E aí eu vou dizer de novo. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E aí, quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Portanto, a morte de Jesus mudou os planos de Satanás, ou frustrou os planos de Satanás, porque o grão caiu na terra, gerou fruto e hoje eu estou livre. Amém? Irmãos, você é capaz de dizer hoje que você é livre? Dizer assim: eu sou livre? Fala que eu quero ver, você tem coragem. Eu sou livre. Está tímido? Ih, que timidez, irmão. Eu sou livre. Louvado seja o Senhor, porque Deus já está operando no seu coração. Você achou o quê? Que a primeira oração que foi feita, o Espírito Santo já não foi trabalhando? Porque ele sabia o que ia ser falado hoje. Amém, queridos? Todas as coisas estão no governo dele. Então, algumas coisas que eu ouvi dos irmãos, estou terminando. Toda planta ou árvore teve uma semente que precisou morrer. Irmãos, se não morrer, fica sozinho. Por isso, precisamos um dos outros. Quando o Espírito Santo nos fala, Jesus nos dá força. Morrer é esvaziar para o Espírito Santo nos encher. Amém. Nós vamos orar por isso. Irmãos, o Espírito Santo está falando. Eu sei disso. Nós estamos na igreja.
no corpo de Cristo. E por estarmos no corpo, é o lugar mais seguro. Não é lá fora. Entendam lá fora o mundo, né? Mas nós estamos com a família do Senhor. Você acha difícil caminhar? É difícil mesmo. Não é fácil, não. É difícil alguém me chamar a atenção? É muito difícil. É bom quando a gente é elogiado, né? Mas quando Deus vem operar esses milagres em nós, através do irmão, é para edificação. Entenda que nós nos edificamos mutuamente. Isso é a palavra. Efésios trata sobre isso. Por conta disso, nós estamos dispostos a morrer. Você pode dizer, não estou não, é difícil para mim, Anderson. É claro que é difícil, mas eu falei que não é você sozinho. Para terminar, eu vi um pastor fazer um gesto. Vem cá, Greco. Bonito ele, né? Vem cá. Aí, pô, subiu 100 escadas. Rapaz, mas eu vi um gesto, bota a mão assim. Que a nossa operação, pode traçar o dedo assim, a operação de Deus em nós é como se a minha mão tivesse aqui. Mas essa é a mão de Cristo. O Greco tem a mão de Cristo. Então, quando a operação acontece, eu vou orar pelas pessoas, não é minha mão, mas é a mão do Senhor que vai comigo. Não é verdade? Esse operar, olha, ele vai comigo. Ah, Senhor, eu não estou conseguindo alcançar isso, Senhor, mas a mão dele está aqui. Senhor, trabalha no meu coração, Senhor, não é minha mão, é a mão dele. E é isso que ele está fazendo conosco hoje. A mão dele operando em nós. Amém, queridos? Obrigado, bonitão. Vamos orar, queridos, por isso. Se Deus falou com você hoje, e eu quero orar com você, os irmãos querem orar com você, nós vamos orar junto hoje, para que Deus continue essa obra que Ele começou em você. Vamos ficar de pé? Amém, amém, amém. Irmãos, assim, nós não queremos ser crentes, né? Tem tanta gente crente por aí, mas nós queremos mesmo ser discípulos do Senhor, discípulos daqueles que fazem a vontade do Senhor. E como o Anderson falou, tem muitas coisinhas que a gente tem tropeçado, né? O orgulho, a vaidade, às vezes os mimimis, né? Tem tanto crente cheio de mimimi, né? Tô chateado, tô complicado, tô isso, tô aquilo, e perdendo a oportunidade de deixar o Senhor se manifestar de maneira profunda no coração. Então a gente vai perdendo isso que o Senhor está querendo repartir com a igreja. Nós estamos chegando nos últimos dias. Então não temos mais tempo de ficar perdendo assim com coisas que não tem nada a ver. Nós temos coisas tremendas que o Senhor está revelando à igreja. Você não pode ficar de fora por causa de coisinhas, por causa de pessoas ou de coisas que você acha ou pensa ou gostaria que fosse. É o Senhor. Jesus morreu na cruz para que a gente tivesse esse relacionamento com Ele, porque Ele quer usar a tua igreja. Olha lá fora, olha o que está acontecendo lá fora. Seus vizinhos, seu trabalho, quanta gente perdida. Nós temos aqui um alimento profundo, maravilhoso que o Senhor tem dado para nós. Mas nós estamos assim tão apáticos, tristes, angustiados, né, frustrados. Isso não, não, gente, nós somos filhos do Todo-Poderoso. Não é pouca coisa não, nós não somos pouca coisa, nós somos filhos do Deus eterno, Criador de todas as coisas. Então devemos viver como tal. Vamos deixar essas coisas de lado que têm te impedido de caminhar. Se arrependa disso, em nome de Jesus. Amém. Assim com esse coração, a mente de oração, irmãos, vamos orar.
Se você quer que a gente ore por você, você vem aqui. Isso não é apelo evangelístico, irmãos, mas para a gente morrer, né? Senhor, meu Deus, te louvamos, Pai, por essa noite, pela tua igreja, Senhor, neste lugar aqui reunida. Meu Deus, essa palavra é para nós, testemunho teu, mas Deus, como somos falhos, Senhor. A palavra diz que, ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Por conta disso, somos encorajados, meu Pai, a estar vivendo esse momento assim, Senhor, das coisas que têm nos afligido. Deus, quantas coisas nós não conseguimos, Pai. Mas, Senhor, sabemos que são coisas que nós queremos ficar livres, Senhor. Muitas coisas não nos agradam. Senhor, tem misericórdia de nós, porque, Deus, somos falhos, o Senhor sabe disso. Apesar de nós, o Senhor ainda nos ama. Eu te louvo porque o Senhor tem infinita misericórdia, a sua graça abundou, superabundou onde abundou o pecado, porque o Senhor está aqui, por isso somos alegres. Deus, essas coisas são coisas que nos entristecem, Pai, o Senhor sabe disso. Mas, Deus, sabemos que o fiel é o Senhor, fiel é o Senhor. Aleluia, Pai, nos ensina, ó Deus, nos leva a esse lugar de descanso. Pai, cada pessoa que está aqui, que tem sentido essa aflição, Senhor, essa angústia, essa dor, Pai, que ela seja aliviada, refrigerada pelo Teu poder que opera nela, Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, Senhor. Por favor, Deus, querido, não se limite. Entenda o amor de Deus por você, entenda aquilo que Deus pensa de você. O que Deus pensa de você é muito diferente do que você pensa de você mesmo. Porque olhando para a palavra, o Senhor fala que você é uma propriedade exclusiva dele, que você faz parte de um povo adquirido por ele, e que todas essas coisas são promessas, são verdades que te fazem diferente. Então, em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Eu sei o quanto nós temos sofrido, Pai. Ó Senhor, nos ajuda como igreja, Senhor. Nos livra de nós mesmos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor, Pai. Amém. Amém.